Ficar sentados, como é que os irmãos dizem, podem ficar no assento. Como é que é? Tomar o assento, não é? É isso, está bem. É a mesma coisa, realmente. Podem se assentar. Isso é muito português. Muito bem. Graças a Deus. É bom estar aqui, não é, irmãos? Eu não sei se os irmãos ficam saturados da palavra de Deus, mas tinha recebido uma mensagem de um aluno meu, se foi ontem, ainda não estive assim concentrado para mandar-lhe para responder à mensagem dele, para o SMS. E então hoje de manhã estava ali mesmo sentado e mandei-lhe um versículo da Bíblia. Eu estava a pensar, o que é que eu vou dizer ao aluno? Olha, não há nada como a palavra de Deus. Então peguei num versículo do livro de Salmos e já está. Pronto. A palavra de Deus é o melhor que nós temos, não é, irmãos? Às vezes não temos muitas palavras, mas a palavra de Deus é fantástica. Então, esta manhã, os irmãos podem pegar na vossa apostila, faz favor, e vamos então entrar na terceira grande área, que é as atividades e o destino dos anjos. Vamos falar sobre as atividades dos anjos esta manhã, e atividades dos anjos, e vamos começar pelos bons. Pelos bons, está bem? Portanto, o Senhor tem ao seu dispor anjos que o servem, e eu gostava de dividir isto em algumas áreas, como os irmãos podem constatar nos vossos apontamentos. A primeira atividade dos anjos, e reparem que eu coloquei ali atividades, porque já tinha dito, e ontem mesmo disse, que o mais importante não é tentar hierarquizar os anjos, mas é perceber as suas funções. Então, quando estamos a falar de atividades, estamos a falar da função, do trabalho, da ação, daquilo que eles fazem. Em primeiro lugar, em relação a Deus, porque realmente o mais importante é que eles são servos do Senhor, eles servem a Deus. E diz assim, será o nosso primeiro texto, em Atos capítulo 7, vamos ler. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus aqui. Atos capítulo 7. Os anjos estiveram em muitos factos, ou muitos acontecimentos do Velho Testamento, mas também temos a ação deles no Novo. E vejamos aqui no capítulo 7 como Estevão, no seu discurso, ele faz alusão à ação que os anjos tiveram também no Velho Testamento. Às vezes estamos a ler um episódio e podemos ler de que Deus fez, mas pode haver outro lugar onde diz que foi os anjos que fizeram. Isto quer dizer que Deus faz e pode fazer usando os anjos. Já repararam que quando a Bíblia diz curai os enfermos? Quem cura não somos nós, é Deus quem cura, mas Ele usa-nos a nós para Ele curar. Está certo ou não? Não somos nós quem cura, é Ele quem cura. Mas Ele também Ele decidiu usar-nos para Ele mesmo curar. Ou seja, nós somos agentes, nós somos o meio que Ele usa. E também na ação, em nosso favor, Deus decidiu usar os anjos para nos servirem. Leiamos aqui verso 38, diz assim: Este, falando de Moisés, é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Ele estava no deserto quando o anjo lhe falava no Monte Sinai. Isto agora para quem gosta de estudar, e porque nós também não temos muito tempo para estar a esmiuçar muitas coisas, mas os irmãos abrindo lá atrás em Êxodo, talvez podemos ver este exemplo, está bem? Os irmãos marquem aqui a Bíblia e vamos viajar até Êxodo capítulo 3. Podemos abrir só este exemplo para os irmãos perceberem onde eu quero chegar. Êxodo 3. Então, esta é a nota dominante, é que Deus faz e Ele usa diferentes métodos e meios. Os anjos são apenas um meio. Então, para nós crentes, não faz diferença qual é o meio que Deus usa. O importante é que seja Ele a fazer. Porque às vezes nós temos uma tendência de apostar, aliás, o nosso professor tem estado a falar sobre a questão do princípio e do método. É muito importante perceber a diferença. O grande princípio é que Deus faz. O método varia. Os irmãos sabem que Eliseu até curou um homem mesmo morto. Quando aquele cadáver caiu em cima dos ossos do Eliseu, ficou com vida. Agora não vamos ir todos para o cemitério e mandar mortos para cima dos outros mortos. Naturalmente. Mas Deus pode fazê-lo. Ele é Senhor. E eu gosto da maneira como Deus faz. É porque Deus vai sempre variando os métodos para nós não divinizarmos os métodos. Porque o método não é importante. O que é importante é o nosso Deus. Então Ele vai baralhando de vez em quando as coisas, vai mudando as maneiras, que é para nós não nos agarrarmos a uma maneira. Temos que nos agarrar ao Senhor. E às vezes Deus faz, que é o caso, Ele faz, mas Ele faz usando, Ele faz através de... E veja aqui, por exemplo, no capítulo 3, diz assim no verso 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor a Moisés,
numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Anjo do Senhor. Primeira coisa, vamos ver se este anjo do Senhor é um anjo comum ou é o próprio Senhor. Veja o verso 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava. Então este anjo do Senhor é o Senhor. Já ontem falámos sobre isto. E diz que vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça. Então, o anjo que aparece no verso 2 no meio da sarça é Deus no verso 4. Então aqui fala do quê? De que Deus realmente era ele quem estava a aparecer, mas neste formato do Velho Testamento, de um anjo. Mas era o anjo do Senhor, porque é o próprio Senhor. Quando Estevão está a falar, ele diz que quem falou com Moisés foi o anjo, claro, o anjo do Senhor, que é o Senhor. Então às vezes temos de ter cuidado quando estamos a estudar a Bíblia, não pegar só num texto e fazer daquele texto a pregação completa sobre aquele assunto. Temos que conhecer a Bíblia no seu máximo e compará-la para tirarmos alguma ilação. Então aqui em Atos diz que o anjo falou com ele, mas em Êxodo aquele anjo do Senhor é o próprio Deus. Eu estou a ver as antenas dos irmãos a levantarem-se todas, tentar apanhar o radar. É isto, não é, irmãos? O anjo que lhe falava era o próprio Senhor. Também aqui em Atos 7 ainda, e verso 53, diz que a lei foi recebida ou foi dada, veio das mãos dos anjos. 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Os irmãos voltando, e não vamos fazê-lo agora, é Êxodo 19, quem entregou a lei a Moisés foi o próprio Deus. Foi ele quem escreveu nas tábuas. Mas o que é certo é que Estevão diz que isso foi feito pelos anjos. São os anjos que são os medianeiros, como também a Bíblia diz. São eles quem faz. Nós escrevemos uma carta e enviamos para alguém, nós escrevemos, alguém lê, mas quem transporta é o carteiro. Agora, nós dizemos, fui eu que dei aquela carta, ou mandei para aquela pessoa. Sim, mas quem transportou foi o carteiro. E às vezes Deus usa os carteiros para fazer a obra dele. Pronto, é só para nós percebermos que os anjos, eles, mais do que tudo, eles servem a Deus. Também um segundo aspecto muito importante é que os anjos, ponto número 2, alguém quer ler, por curiosidade? Vê se os irmãos estão com atenção aí na nossa apostila, faz favor. Ponto número 2, um irmão queira ler, faz favor. Alguém quer ler? Sou eu o único que sei ler nesta sala. Oh, irmã, eu só quero anjos bons, eu não quero maus. Servem no culto. Servem no culto. Nós temos textos de Apocalipse onde eles estão à volta do trono a adorar a Deus, mas eu tenho uma pequena curiosidade para os irmãos. Vamos abrir, aliás, não tenho aqui, os irmãos não têm este apontamento, mas vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Nós dizemos, e é verdade, que Deus está conosco. E é verdade. Porque cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Imagina numa igreja de brasileiros, nenhum irmão disse amém. Os irmãos têm tanta expressão, mas também a estas horas da manhã não interessa qual é a nossa nacionalidade. Ainda estamos todos ali quase em stand-by, não é? Aquilo a estas horas. Mas é verdade ou não é? Que cada um de nós é o templo do Espírito Santo. Mas também ainda mais, nós coletivamente somos o templo do Espírito Santo. Nós coletivamente estará em vós e entre vós. Estará convosco, Ele está connosco. Somos o templo, todos somos o templo. Cada um é o templo. E aqui em 1 Coríntios 11 fala no momento do culto. É um versículo muito curioso, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio ou sinal de autoridade por causa dos anjos. Este é um texto difícil, mas é muito curioso. A ideia é que os anjos assistem ao culto. Os anjos também estão lá. Os anjos presenciam, pelo menos, presenciam o culto. E diz que as senhoras devem vir para a igreja com o sinal de que estão sob a autoridade. Estão sob a autoridade. Estão sob a autoridade do seu marido. Para que possam fazer o culto como Deus quer. Ou seja, Deus não aceita o culto se a mulher
não está debaixo da autoridade do marido. Isto fala sobre os grandes princípios da autoridade. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da esposa, e depois fala aqui, e este não é o tema para agora, porque podíamos gastar 1 hora só para falar deste assunto todo aqui. Mas, naquela cultura, o sinal de autoridade era o cabelo comprido. Então, as senhoras que viessem para a igreja e não tivessem o cabelo comprido, era, em termos culturais, um desrespeito pelo marido. E a mensagem aqui é: como é que vocês vão ao culto, onde estão lá os fiscais, porque os anjos são os fiscais, são eles os inspectores do verdadeiro culto, são eles que sabem como é que se faz um verdadeiro culto, como é que vocês vão perante os fiscais em perfeita ilegalidade? Não é? Como é que vocês vão a querer que Deus vos aceite quando vocês não respeitam a primeira autoridade, que é o marido? Estão a perceber o contexto? Mas o que importa aqui é perceber que os anjos as mulheres deviam ter aquele cabelo comprido como um sinal público, externo, cultural, de que estavam sob a autoridade do seu marido, para que depois pudessem, como diz aqui no versículo 5, inclusive orar e profetizar com liberdade no culto. Não vou falar mais sobre isto. Não vou falar mais sobre isto. Não, isto é um assunto muito importante, porque nós podemos ensinar que as mulheres tenham cabelos compridos e elas não respeitam o princípio que dava um método cultural. Então há muitas mulheres que têm o cabelo comprido, mas elas é que mandam nos maridos. Pronto, já estou-me a meter. Eu estava a falar sobre anjos ou sobre mulheres. É quase a mesma coisa, não é? Uma vez uma irmã, depois do pastor pregar sobre consagração e dedicação ao Senhor, a nossa irmã chegou no fim ao pé do pastor, tão constrangida com a mensagem. Ela disse: "Oh, pastor, eu quero colocar a minha língua no altar." E ele disse: "Irmã, não temos altar suficiente." Então, às vezes a língua pode ser muito maior do que o cabelo, mas pronto, ok, mas isso... Ok. Então, ainda bem que o nosso altar é pequeno. Ok. Eu estou a falar das mulheres, mas nós, os homens, às vezes também damos um bocado de jeito... Okay, dá bem. O que é que as irmãs podiam esperar dos homens? Eles são filhos das mulheres, não é? Ok, vá. Já chega, não chega? Muito bem, são brincadeiras, mas já chega. O que é certo é que os anjos que servem a Deus, servem, se eu posso usar isto com reverência, eles servem como se fossem fiscais do culto que os seres humanos prestam a Ele. Assim como eles estão junto do trono, assim como eles são os guardiãos da adoração, de alguma maneira eles fazem esse trabalho também aqui na Terra. Eles querem garantir que nós estamos a fazer um culto que honra ao Senhor. E é muito interessante, já falei, que quando João escreve para as igrejas da Ásia e ele fala do Senhor Jesus se movendo no meio dos castiçais, no meio da igreja, para que ele ande no meio da igreja, depois quando se dirige, diz que ele fala ao anjo, fala àquele que recebe a mensagem. Ou seja, o culto na terra tem que ter uma sintonia com os princípios do céu. Ou seja, nós temos que fazer aquilo que Deus se agrada, ainda estando na terra. E os anjos servem como que... Vamos lá ver se eles estão-se a portar muito bem. Então, esta coisa de vir para a igreja e pensar que podemos ter uma vida dupla, em que aqui tudo para Deus e depois lá fora somos uns marotos, não funciona. Por isso, está bom assim, irmãos? O que fazemos aqui é uma repercussão do que vivemos dia a dia nas nossas vidas, em qualquer lugar, mesmo quando não está lá o pastor, nem a igreja, nem os irmãos. Ok? Vamos deixar este assunto. Ponto 3. Servem no ministério da adoração e do louvor. Ontem já vimos isto, em Isaías 6, inclusive é sobre os anjos serafins. E vamos abrir agora no Salmo 103, que os anjos, de acordo com a designação do termo angelos, mensageiro, são mensageiros. Se é mensageiro é porque traz uma mensagem. Se é mensageiro é porque vem transmitir uma palavra, é porque vem dizer aquilo que Deus quer que aquela pessoa ouça. E este Salmo 103 é um salmo muito importante quando falamos de anjos. Salmo 103 e versículo 20. Irmãos, ajudem-me que eu tenho muito para dizer e tenho que terminar hoje, está bem? Salmo 103, verso 20. Vamos abrir a nossa Bíblia rápido. Bendizei ao Senhor anjos seus, já que os outros não querem. Anjos seus, magníficos em poder. Oh, anjos com muito poder. Imagine, como já falámos,
Só um anjo matou de uma vez 185.000 assírios. Os anjos são poderosos. Eles têm poder. E quando Deus quer fazer alguma coisa em nosso favor, Deus nunca fica aflito. Não tenho poder suficiente para ajudar aquela pessoa. Era o que faltava. Os anjos deles estão empossados de poder que Ele lhes conferiu para nos servirem, para fazerem a vontade dEle. Irmãos, isto é maravilhoso, irmãos. E diz, magnífico sem poder, que cumpris as suas ordens. Eles não têm apenas a poder, eles têm um poder controlado, direcionado, delegado, e um poder que serve os intentos de Deus e serve também os benefícios do seu povo. Então, olha, graças a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eles têm uma missão, eles têm um objetivo, que é livrar-nos a nós. Por isso, irmãos, temos que louvar a Deus também por este ministério angélico em nosso favor. Ministros seus que... desculpem, saltei verso 20. 20 ainda, obedecendo à voz da sua palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, ou seja, todas as coisas que executais o seu beneplácito. Esta é uma palavra que quase já não se usa, não é? Que executais a sua vontade, que obedeceis às suas ordens. Portanto, Deus também usa os anjos para nos servirem, e como diz aqui no ponto 4, porque eles vêm com uma missão, eles vêm para servir-nos, mas vêm incumbidos da parte do Senhor. O ponto 5, agem em prol do seu governo, do governo de Deus. Deus que tem um povo Israel, falámos ontem, inclusive, do grande príncipe de Israel. Alguém se lembra? O arcanjo Miguel, ok? Portanto, Deus também, de alguma maneira, Ele vai também, Ele tem um anjo próprio para cuidar da nação de Israel. E eu não sei o que vai acontecer na história da humanidade, como é que isto se vai desenrolar, mas graças a Deus ainda, porque os americanos ainda vão tendo respeito pela nação de Israel, graças a Deus. Mas quando os americanos cortarem o fio de Israel, já está, eles vão ficar sozinhos. E é aí que toda a gente vai cair em cima deles. Mas graças a Deus, porque aquele senhor que está até agora a mantendo o seu segurança ali, o seu guarda fiel, o Miguel, a cuidar, um dia ele virá com a igreja para também defender o seu povo na batalha do Armagedon, ou Armagedon, como sabemos. Vamos também abrir em Gênesis capítulo 19. Gênesis 19, não sei se devíamos ler porque realmente é um texto muito conhecido, podíamos saltar, mas abramos a nossa Bíblia. Gênesis 19. No capítulo 18 já vimos que temos 3 varões, ou 3 anjos aparecendo em forma de homem. Um deles é o próprio Senhor, como já vimos, e os outros 2, no capítulo 18, depois vão para Sodoma, onde está Ló. Aí está, mais uma vez, mensageiros. Eles traziam uma mensagem da parte de Deus. Qual era a mensagem? Ló, tu, a tua esposa, as tuas filhas, vocês têm que sair desta terra. E eu posso imaginar os namorados das filhas. Oh, miúdas, não liguem, isto são coisas de velhotes. Pois, mas quando caiu o fogo, também morreram. E a mulher de Ló, esta coisa da gente querer jogar nos 2 campos é um problema. Ela queria fugir, mas também gostava muito do que estava para trás. E lá ficou, eternizado numa estátua de sal, como sabemos, de acordo com a palavra de Deus. Mas Ló lá escapou, mais as filhas, e aquilo foi uma carga de trabalhos, e nem sequer foram para o lugar que Deus queria, ficaram ali mesmo nas fronteiras, aquilo foi muito complicado. Mas Deus enviou 2 anjos. Eu posso imaginá-los, eles a tentarem levar todas as coisas lá de casa, e os anjos a puxarem pela mão deles. Vamos embora, que o Senhor vai mandar o fogo, vamos embora. E diz aqui no capítulo 19, vamos ler talvez só apenas o versículo 13. Verso 13. No verso 12 fala lá nos genros, é disse namorados, genros, filhos, etc. Mas pronto, 12. E agora 13, o que vamos ler. Pois nós, dizem os anjos, vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou. Eles são mensageiros, eles são enviados, eles vêm com uma mensagem, eles vêm com uma missão, nos enviou a destruí-lo. Nós viemos destruir este lugar. Então, antes de destruir o lugar, eles levaram Ló e as suas filhas para fora. Portanto, eles também, como diz aqui nos apontamentos, eles executam o juízo divino. Eles aplicam, eles não apenas dão mensagens verbais, mas eles agem. Eles fazem coisas que Deus manda fazer. Oxalá que nesse sentido nós fôssemos como eles, porque a Bíblia diz que executais a sua vontade. Eles sempre fazem a vontade dele, mas o irmão e eu às vezes não fazemos. É triste, não é, irmãos? Que Deus nos ajude, olhe, nos perdoe, nos dê força e ânimo, possamos fazer como Jesus, mesmo quando está muito difícil. Oh Pai, eu gostava tanto de não sofrer, mas se tu entenderes que eu tenho que sofrer para cumprir o nosso plano,
Tens que sofrer, tens. Não se faça a minha, mas faça-se a tua vontade. Oxalá que nós tenhamos Jesus realmente foi o único homem perfeito que fez tudo tal e qual como o Pai. Até quando ele orava, ele tinha essa garantia. Ele dizia ao Pai: eu sei que sempre me ouves, porque sempre faço o que te agrada. E nenhum de nós... Eu uma vez ouvi uma irmã orar isto e eu pensei: esta irmã não percebe. Oh Pai, eu sei que sempre fazes o que eu te peço. E não é verdade. Só podemos dizer que Ele faz sempre o que nós queremos quando nós fazemos sempre o que Ele quer. Às vezes queremos rebocar Deus para Ele ter que fazer o que não quer, mas nós não mandamos, Ele é que manda. Muito bem, vamos então em relação ao Senhor Jesus Cristo, alguns textos que tenho aqui em mãos, com os irmãos, Hebreus capítulo 1, eu peço desculpa estar a acelerar um pouquinho, mas hoje temos que acabar com os anjos. Acabar com os anjos? Salve seja, não é? Acabar com os anjos? Não, terminar o tema, não é? Por hoje e por esta escola bíblica. Okay. Hebreus capítulo 1. Os irmãos já estão a dizer amém quase tantas vezes quanto riem. A coisa está-se a compor. Hebreus capítulo 1. É verdade que o Senhor Jesus foi um homem, mas ele foi e é e será sempre o próprio Deus. Ele nunca foi inferior ao Pai, nem ao Espírito Santo, nem superior. Eles são uma trindade fantástica, perfeita, sempre entendida, sempre bem planeada. E no capítulo 1, verso 6, quando o escritor aos Hebreus está a fazer o contraste entre os anjos e o Senhor Jesus, é óbvio que ele sabe que há uma diferença muito grande. Ele diz, verso 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Quando Jesus chegou à terra, ainda que vindo numa forma de homem, e reparem, os anjos não adoram homens, os anjos adoram o Senhor. É por isso que Hebreus quer logo pôr um ponto de ordem. É verdade que Jesus veio à terra, é verdade que ele esteve cá como um homem, mas ele sempre foi Deus. Maria, a própria mãe de Jesus, sabia disto. Não é? A minha alma engrandece ao Senhor porque atentou na baixeza do seu servo, diz ela. E quando ela vai visitar a prima Isabel, a Isabel diz, me vem visitar a mãe do meu Senhor. A própria Isabel sabia que aquele bebezinho do ventre da prima não era apenas um primo de segundo grau que um dia lhe dar uns tautaus no rabinho, vá, porta-te bem. Não, ela sabia, aquele bebê vai ser o meu Deus. Aquele bebê é o meu Senhor. Isto é maravilhoso, não é? Foi o grande culto pentecostal, como já até o João Batista deu um saltinho, não é? Olha o meu primo. E os miúdos têm destas coisas, mas isto é mais do que miúdos. Era Deus a operar, tanto em Isabel quanto em Maria. Louvado seja Deus. Então aqui diz que os anjos próprios têm que adorar o Senhor Jesus, porque o verso 5 baseia-se dizendo que ele é filho, ele é proveniente do Pai, por isso o verso 6 diz que ele é primogênito. Uma vez falando com uma senhora sobre esta questão, que está também em Colossenses capítulo 1, o primogênito, e ela usou aquela expressão, primogênito, é muito interessante, para dizer que como é que Jesus era eterno, se ele era o primeiro filho de Deus, ele é o primogênito. É uma boa questão, não é? Primeiro. Mas há coisas que nós não estamos preparados para responder, mas na altura também o Espírito Santo pode nos ajudar, que foi o caso. Primogênito. E realmente ela estava a ler em Colossenses, o primogênito da criação, e ela estava a dizer muito bem. Então como é que ele é o Deus da criação, o Deus eterno, quando ele é o primeiro a ser criado? Mas continuei a ler por ali abaixo. E depois também diz que ele é o primogênito dos mortos. Então eu perguntei-lhe, acha que ele foi o primeiro a morrer? Não. Então espera aí, já temos um novo dado. Então é primogênito, não tem que obrigatoriamente ser o primeiro na ordem. E realmente a palavra no original dá duas hipóteses. Pode ser o primeiro na ordem, mas pode ser o primeiro no valor. Ele é o primogênito da criação porque ele é que criou tudo. Ele é o mais importante de toda a criação porque foi ele quem a fez. Tudo foi feito por ele e para ele e nele subsiste. Ele criou, ele mantém e a própria criação serve para adorá-lo.
Então, primogênito, por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá, na nossa língua portuguesa, o primeiro a chegar aqui não fui eu, nem foi talvez nenhum dos nossos pastores, não sei, eu não fui. Quando eu cheguei já estavam cá irmãos. Há alguém que chegou em primeiro lugar, mas não quer dizer que é o primeiro, o mais importante. Não sei se estou a ser claro. O nosso primeiro ministro, ele é primeiro em termos de valor, é o ministro mais importante. Estão a ver, na língua portuguesa também se usa esta designação com dois sentidos. Então, graças a Deus pelo nosso grande primogênito. Ele é o primeiro dentre estes irmãos todos. Nós dependemos todos dele. Não há ninguém que seja filho de Deus, a não ser que passe pelo Filho. Ele é o mais importante. Ok. Vamos então avançar mais um pouquinho. Diz também no ponto 1 que eles anunciaram o nascimento de Jesus a José, e não vamos abrir, está lá em Mateus capítulo 1, diz que um anjo apareceu a José e falou com ele e disse-lhe, eu posso imaginar o nosso José, agora a minha noiva está de bebê, o que ela me arranjou? Foi um problema. Esta miúda, mas ela até portava-se tão bem, o que esta miúda, e agora como é que eu vou fazer? Ela portou-se mal, ela foi infiel, e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que a mandar embora, senão pensam que eu é que sou o culpado, mas não sou eu. Mas também não quero expô-la publicamente, como é que eu vou fazer? E à noite o anjo do Senhor disse, José, não largas a tua mulher. Isto aí não foi ela não se portou mal. O que está a acontecer com ela, no ventre dela, é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo. Então vejam como os anjos também cumpriam missões importantes. E a partir de agora o nosso José teve um problema, é que toda a vida ficou rotulado de uma coisa que não fez. Porque em João eles disseram a Jesus, tu és filho de Deus. Nós não somos filhos nascidos de prostituição. Até arranha. Perceberam? Perceberam? Nós não somos como tu. Dói, não dói? E às vezes para seguir a Jesus é assim. Dói, sofremos injustiças, mas o mais importante é saber que estamos na vontade do Senhor. Isso é o mais importante de tudo, é a nossa consciência limpa. Mas estou a ver, até os anjos têm mensagens para a gente pregar hoje, não é? Há tantos princípios que estão inerentes a estas mensagens. Então anunciaram o nascimento de Jesus a José, a Maria, o anjo também fala com Maria, e até aos pastores. Eu aqui gostaria de ler com os irmãos em Lucas capítulo 2. Faz favor os irmãos me acompanharem com a vossa Bíblia. Eu abro muito a Bíblia, não sei porquê. Eu acho que sei. Lucas 2. Vejamos versos 8 e seguintes. Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo... Eu gostava que os irmãos... Eu não gosto de usar a palavra visualizar, não gosto, é uma palavra assim muito esotérica, mas eu gostava que os irmãos se pudessem imaginar a cena. Quando eu estou a ler a Bíblia, isto ajuda-me. Quando eu estou a ler a Bíblia, eu estou a reproduzir mentalmente os acontecimentos. Até às vezes eu estou a ver as roupas. Os irmãos não veem as roupas das pessoas? Por exemplo, quando pensam em Abraão, sempre estão a ver um velho com barba. Não é? Alguém sabia que Abraão também foi criança? Mas nunca imaginamos Abraão bebê, é ou não é? Estão a imaginar Abraão bebê? Também não, mas foi. Foi ou não foi? Foi. E alguém consegue imaginar José com 110 anos? Não. É um miúdo aí de 30 e tal anos, é ou não é? 40 e tal, até aos 50 no máximo, não é? É engraçado. Porquê? Porque quer queiramos, quer não, nós vamos construindo uma imagem de acordo com a informação que recolhemos. Então eu gosto de formatar a imagem àquilo que eu conheço. E também a minha criatividade, o nosso professor de homilética, criatividade. Então eu estou a ver este filme. Os pastores lá de noite, talvez estavam, sei lá, deviam estar a mandar mensagens ou na internet, se calhar, não sei. Mas eles estavam por ali. E diz que havia naquela comarca pastores que guardavam os rebanhos, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Imaginem um ambiente de noite, fica tudo luminoso. E eles ficaram receosos, e o anjo lhes disse, não tenham medo, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. O que eu venho dizer é muito bom, que será para todo o povo, para todas as pessoas. Porquê? Porque na cidade de Davi vos nasceu, olhem aqui, hoje nasceu o Messias. O que é que os irmãos fariam se fossem os pastores?
Ai, pois nós não podemos ir porque temos que ficar aqui de volta das ovelhinhas toda a noite. O quê? Foram logo a correr até a Belém. Foi fantástico, não foi? E diz aqui mais que havia um coral, aqui no verso 13, diz que havia uma multidão de anjos a cantar glória a Deus, etc. Portanto, vejam aquele ambiente. Portanto, Deus também usava os anjos para missões, para acontecimentos fantásticos. E realmente o nascimento do Messias foi o maior acontecimento da história da humanidade. E lá está um anjo a dar a mensagem e depois vem um coral a cantar. E ninguém leva a mal, mas aquele coral cantava melhor do que o grupo de louvor desta igreja. Talvez. Cantava ou não? Pelo menos a mensagem que eles tinham era a melhor mensagem que existe. Não é? Os irmãos pensam, este irmão, coisa. Eu não posso ser os grupos de louvor, porque senão os irmãos iriam ter razão para todos mudarem de igreja. Então, eu não vou cantar aqui. Também protegeram, ponto 2, protegeram Jesus na sua infância. Lá em Mateus 2, os irmãos depois em casa podem trabalhar melhor lendo. Em Mateus 2 diz que o próprio anjo avisou José em sonhos. E ele só voltou do Egito quando outra vez o anjo falou com ele. Porque havia quem queria apanhar o menino. Os irmãos sabem que Herodes mandou matar os meninos lá em Belém e foi preciso fugir. Portanto, quando era preciso situações de urgência, muitas vezes Deus utilizava os anjos para guardar e para dirigir também. Lá em Lucas 22, 43 diz que ele foi confortado pelos anjos no Getsemane. Quando Jesus terminou dizendo aquilo que esta manhã já referi, Pai, se possível, passa de mim este cálice, não se faça a minha, mas a tua vontade. E diz que os anjos de Deus vieram e o confortaram. Às vezes Deus não nos tira a missão difícil, mas dá-nos conforto durante a missão. Às vezes Ele não nos tira o problema, mas dá-nos coragem para enfrentar o problema. E às vezes nós passamos, aliás todos passamos, mais à frente, mais atrás na vida, nós vamos passando por tempos muito altos, mas às vezes por tempos tão difíceis. Mas Davi já disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado olhem a palavra, consolam. Talvez Deus não nos tire do vale, mas consola-nos, não é? Já estou a pregar, glória a Deus, não é? Então o Senhor também usa os anjos para, de alguma maneira, avisar, para dirigir e também, neste caso pontual do Senhor Jesus, confortar. Aqui temos que abrir 1 Timóteo capítulo 3, primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 3. Claro que os irmãos, se não quiserem literalmente abrir, os irmãos têm o ecrã para poder ler, mas quem quiser mesmo abrir, 1 Timóteo 3. E este é um versículo importantíssimo. Na vossa apostila está aí entre comas a palavra viram. Porque aqui o viram é presenciaram, constataram, aferiram, testemunharam, viram a sua vida encarnada. Os anjos que no céu o adoram, aqui na terra puderam conferir que ele fez tudo como estava planeado. Aí está os tais fiscais. Portanto, os próprios anjos, no verso 16, diz, e agora falando primeiro sobre Jesus, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos. Os anjos presenciaram toda a vida de Jesus. Os anjos puderam confirmar o seu grande exemplo, também como homem. Porque Jesus não foi apenas, pois, ele era Deus. Não, mas mais. Ele era um homem e como homem, ele foi um homem exemplar. Jesus, a Bíblia diz que na sua boca nunca se achou engano. E Tiago diz que se alguém conseguir controlar, esta coisa está aqui, para pôr no altar, consegue dominar o corpo. O que custa mais a controlar é este objeto que está aqui na boca. Não é? E quando a Bíblia diz que na sua boca não se achou engano, é que não apenas em termos de ação, mas até em termos de palavras, em nada ele falhou. O nosso Senhor foi perfeito em tudo o que fez. E os anjos puderam dar, se eu posso dizer isto, os anjos puderam dar o seu carimbo. Os anjos puderam carimbar no fim da sua vida. Realmente é verdade. Ele fez tudo bem. E foi lá o outro anjo, pois fez que eu vi. E o próprio Deus no fim mandou o grande carimbo. Diz que Deus o exaltou soberanamente.
e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele, como homem, foi o nosso mote, foi o nosso exemplo. E ainda hoje, quando lemos Hebreus 11, temos as testemunhas da fé, mas quando é para receber a fé, diz olhando para Ele, olhando para Jesus, porque é Ele que dá a fé. Ele é o nosso exemplo, não é, irmãos? E os anjos puderam presenciar e puderam conferir de que Jesus, em todas as coisas, ele sabia estar sozinho com uma senhora, ele sabia estar ao pé das pessoas sem dizer anedotas com um significado duplo. Jesus, onde esteve, o que fez, as atitudes, as ações, foram sempre exemplares com o selo da presença dos anjos. Às vezes nós somos bons crentes aqui na igreja. Obrigado. Também, se dormimos metade do culto, não dá para pecar durante metade do culto. E aqui é muito fácil sermos todos santos. É ou não é? Estão ali os irmãos, o ambiente é espiritual, é a palavra de Deus, é o louvor. Pois, mas quando a gente sair mais logo depois dali daquela porta para a rua, é que os anjos também vão estar a ver-nos. Pois, mas é um problema. Também o ponto 5, acompanharam-no na ressurreição, em Mateus 28:2, diz que veio um anjo e rolou a pedra do sepulcro. Alguém disse, eu gostei desta frase, por isso fixei-a, de que a pedra não saiu para Jesus sair, mas para que as pessoas pudessem entrar e confirmar que ele não estava lá. Gostei desta frase. Mas foi um anjo que tirou a pedra. E depois foi também um anjo que falou às mulheres que tinham ido ao sepulcro, que Jesus não está aqui, porque procurais os mortos, ou o vivente entre os mortos, melhor assim. Não está aqui, mas ressuscitou. Portanto, os anjos estavam em todos os grandes palcos, ou estiveram em todos os palcos importantes da vida do Senhor Jesus. E ponto 6, também virão com ele na sua segunda vinda, quando diz que os anjos do seu poder voltarão com ele, etc. Agora, em relação a nós, porque o nosso tempo foge e nós precisamos avançar. Em relação a nós, já falámos também muito, o nosso versículo-chave, digamos, os irmãos não têm escrito, mas Hebreus 1:14, não vamos estar a abrir agora, diz que eles são enviados para nos servir a nós, que herdamos a salvação. Portanto, Deus tem um cuidado especial com aqueles que são salvos. Não é maravilhoso? Nós irmos por qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer circunstância, e saber que não estamos sós. O Espírito Santo mora dentro de nós, e Deus pode socorrer-se de muitas maneiras, inclusive é dos anjos, para nos ajudar. Às vezes até a passar uma passadeira, um anjo pode puxar-nos para não levarmos com o carro em cima. Eu acredito literalmente nisto, irmãos. Literalmente. Eu tenho ouvido testemunhos dos irmãos também de pessoas. Estava ali, até parece que fui empurrado, parece que fui puxado. Eu sei lá. Eu não quero adiantar muito, porque nós não estamos aqui para mistificar nada. Mas o que é certo é que Deus pode fazê-lo. Então vamos abrir em Atos capítulo 8. Peço aos irmãos o obséquio de abrir. Atos capítulo 8. Os anjos podem guiar-nos no sentido em que eles transmitem as diretrizes divinas, ou as ordens divinas. Atos, capítulo 8, verso 26. Atos 8, 26. Esta aqui é uma oferta silenciosa, está bem, irmãos? Aqui não há moedas agora. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul. Então isto é para dizer o quê? Que assim como Filipe, até se os irmãos quiserem voltar atrás, ao verso 13, por exemplo, Filipe tinha pregado em Samaria, grandes milagres, coisas muito grandes, e normalmente quando nós estamos em grandes palcos, a nossa tentação é julgar que em grandes palcos é que se faz a vontade de Deus. Mas não só. O próprio Jesus pregava às multidões, também falava com as pessoas em particular. E já agora, as multidões são compostas por pessoas, por indivíduos. Às vezes queremos ganhar multidões, mas não ajudamos uma pessoa. E Jesus apostava, chegou a fazê-lo. Falou com Nicodemos, falou com a mulher samaritana, eu sei lá, quando ele entendia, mas ele tinha muita sabedoria, Jesus. Ele falou com uma mulher, mas para ganhar uma aldeia. Sabedoria, sabedoria. Que Deus nos dê estratégia e sabedoria. Porque às vezes vamos logo para a aldeia e depois não ganhamos ninguém. Mas se ganharmos podemos ganhar a aldeia.
Que Deus nos ensine, está bem? Mas o que é certo, e eu vou dizer aos irmãos um dado. Há quem defenda, não sei se a história dá razão a isso ou não, há quem defenda que o eunuco que foi ganho aqui, que vai levar um grande avivamento à Etiópia. Não tenho certeza disso. Fala, isso é uma coisa maravilhosa. E o Espírito, aliás, o anjo disse a Filipe, vá, olha, agora vais para a estrada que sai de Jerusalém para Gaza. E todos nós gostamos de grandes acontecimentos. Mas agora dizia, vai para aquele lugar e fica ali. Isto é muito interessante porque diz, vai para um lugar que não tem ninguém. Não é o que está lá? Olha ali, que está deserta. Agora não há multidões. Agora vais para um sítio onde não há ninguém. Também é bom. Temos que aprender a ser obedientes. Mesmo que não entendamos, Deus está a dirigir. E lá está. O Senhor sabe tudo, mandou o anjo dizer aquilo ao nosso Filipe, e depois vai passar lá o ministro das Finanças da Etiópia. E agora pregar sobre isto é fabuloso. Então, tu entendes o que lês. Até parece que são coincidências, não é? Os irmãos leem o relato. Calhou. Na nossa vida não há calhares. Na nossa vida não há coincidências. Há um plano. Ainda que Deus me mande para o deserto, já estou a pregar. Carlos Fontes, já chega. Não chega, mais um bocadinho. Ainda que Deus te mande para o deserto, não te preocupes. Ele vai mandar lá o eunuco. E lá está o homem. Tu entendes? Sei lá, como é que eu entendo se ninguém me explica? Ou se ninguém me explica, pois eu quero é explicar. É como chegaram ao pé de nós, pastor, eu até gostava de ler a Bíblia, mas não percebo isto. Desejando estou eu que me digam isso. Não sabes? Leva já com o estudo bíblico em cima que é para aprenderes. Desejando estamos nós de pregar a palavra. Pois não. Então andamos a pregar para as pessoas aceitarem. Agora quando alguém vem ter connosco a dizer que quer, isso leva logo. Eu estive na semana passada em Portimão, no retiro de jovens, e um jovem veio ter comigo, ainda um adolescente talvez, e ele estava-me a dizer, eu fui para outra localidade, lá me explicou, eu depois fui lá à igreja, não vou sempre, e eu perguntei-lhe o nome, sei qual é a igreja, e na nossa escola temos uma jovem que é daquela igreja do Algarve. Já está. Eu já disse a ela, então eu pergunto aos irmãos, então se nós queremos pregar o Evangelho às pessoas, há uns que aceitam, outros que rejeitam. Quando alguém vem ter connosco a pedir para ajudarmos, aquilo é só arregaçar as mangas e vamos embora. Eu já disse a esta rapariga, agora faz favor lá em baixo, tu, ou diz ao pastor, arranja uma maneira para ajudarmos aquele jovem, porque ele quer ser ajudado. Irmãos, quando as pessoas querem, nós estamos logo lá, ou não? Então, antes de chegar o eunuco, o anjo disse, vai para lá. E ele chegou primeiro que o eunuco. Quando o eunuco passa, já está. E não acabou enquanto não o batizou. E agora é pregação. Irmão. Não tinha muito dinheiro, não tinha onde gastar. Para aí há alguns eunucos destes também. E agora reparem, isso não é muito bonito. No verso 38. Filipe batizou o eunuco. 39. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe. Missão cumprida. Os irmãos estão a ver, a nossa vida é fantástico, não é? O Senhor pode usar uma maneira, pode usar outra. Para ele ir, usou um anjo para falar com ele. Quando foi para tirá-lo, foi o próprio Espírito Santo. Andou 30 quilómetros em Azoto. Apareceu em Azoto. Enquanto que o eunuco, riquíssimo, com todos os bens, teve que andar ali aos saltos na estrada, nos buracos, ele foi no ar. 30 quilómetros. Eu gosto de ver isto tudo. Não sei se estão a ver. Estão a vê-lo com aquela capa do Superman no ar, não? Os irmãos não veem estas coisas assim. Eu sou mesmo criativo. Se o nosso professor de homilética descobre o dom da criatividade que eu tenho, o nosso Deus cuida de nós, não cuida, irmãos. E como nesse caso, ele pode usar um anjo para dar ordens. Olha, agora fazes, vais para ali, etc. 1 de Reis 19, também cuidam de nós. Eu tenho vontade de ler. Vamos ler, irmãos. Este é um texto interessante. 1 de Reis, capítulo 19. A palavra de Deus é maravilhosa, não é, irmãos? Até a falar de anjos dá para dar glória a Deus. Não é? Porque eles servem o Senhor, não é? O nosso grande assunto sempre. Estou para repetir isto, que é para nós não nos tornarmos esotéricos e místicos. O nosso assunto não são os anjos. O nosso assunto é o Senhor. Por isso até quando estamos a falar dos anjos é porque eles servem o Senhor e também
servem o Senhor, muitas vezes, fazendo isso, também estão a servir. Então, isso é que é importante. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 5. Coitado do nosso Elias, aquele valentão usado por Deus, chega uma mulher ao pé dele, baixou logo a bola, ficou cheio de medo e fugiu. As mulheres têm um grande poder. E ele entrou em depressão, verso 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zinco, e eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. O homem estava mesmo desanimado. Até no verso anterior ele diz: ó Senhor, já chega, já basta, ó Senhor, isto, o melhor é eu partir mesmo. E diz que adormeceu e um anjo o acordou. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou. Tocou uma vez, preparou-lhe o almoço, depois ele comeu, pois a barrinha cheia, qual é a melhor coisa a seguir ao almoço? Ainda ontem à tarde podemos confirmar aqui. A melhor coisa a seguir ao almoço é bater uma sonecazinha, não é? Eu acho que esta tarde calha-me a mim esse tempo, não calha? Vamos lá ver. E o anjo do Senhor a segunda vez tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Deus não vai arranjar uma maneira de ficarmos eternamente confortáveis aqui sem fazer nada. Não. Ele vai arranjar a maneira, o estímulo suficiente para nós cumprirmos a vontade dele, ainda que o caminho seja cumprido. Então aqui é usado um anjo do Senhor que pela segunda vez tem que animá-lo, despertá-lo e comissioná-lo. Tu tens que ir, porque há uma missão à tua espera. Pronto, e depois há um desafio lá no Monte Horebe. Não vamos estar a trabalhar aqui só para percebermos que os anjos também podem cuidar de nós, inclusive, irmãos, escutem, faz favor, inclusive trazer comida. É bíblico, não é? É bíblico. Há coisas que eu só conto, não digo nos púlpitos, mas assim mais num circuito mais fechado posso contar coisas que eu sei sobre isto. Mas Deus cuida inclusive dos nossos alimentos. Ele pode trazer comida, até pode vir, pronto, só digo isto, não vou dizer mais. Ele não vai trazer comida quando tu não queres trabalhar, nem penses. Quando tu não queres trabalhar, ele não traz comida. Mas pode, numa situação de crise, há sempre um anjo que está a tentar impedir o nosso trabalho. Okay. O Senhor cuida de nós, não é, irmãos? E Ele pode, como neste caso, enviar um anjo e providenciar e dar, inclusive, a comida, como já vimos. Não vamos abrir, mas lá no caso de Daniel, tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3 e Daniel no 6, nós temos a ação dos anjos. No capítulo 6, até o Daniel testemunhou para o rei, não foi? Olha, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E a seguir, quando aquelas pessoas estão enviadas lá para dentro, diz que nem sequer caíram no chão, diz que eles os esmigalharam os ossos. Imagina o apetite que eles tinham. Daniel foi tipo aperitivo. Só para motivar. Eles ficaram todos. Mas o anjo agarrou a boca dos leões, fechou-lhes a boca e ele, a boca fechada, a noite toda. Isto é uma coisa maravilhosa, irmãos. Com a boca fechada. E no capítulo 3 diz que quando o rei olhou lá para dentro da fornalha, disse: eu estou a ver ali, então não eram 3, mas eu estou a ver 4. Está ali um semelhante ao filho dos deuses. E mais abaixo diz: o anjo do Senhor. Até eu vou ler com os irmãos agora. Vamos abrir, os irmãos, se quiserem, naturalmente. Daniel, talvez o irmão pode só abrir aqui para nós não gastarmos muito tempo, colocar aqui no ecrã, Daniel capítulo 3 e verso 24. É melhor, talvez, não vamos abrir, porque eu estou mesmo, tenho que terminar. Lançámos 3 homens, verso 25. E eles disseram: é verdade, ó rei, 25. Mas eu vejo 4 homens passeando, e o quarto é semelhante ao filho de Deus, 26. Eu não tinha vindo, como é que ele sabia que era semelhante ao Filho de Deus? Dos deuses, é aquela imagem de alguém superior, naturalmente. Então diz aqui que chegando a vir, chamou os 3 e eles saíram do meio do fogo. Vamos continuar, faz favor, 27. Talvez 28, eu agora não tenho aqui, só abrindo... Exatamente, obrigado. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ok? Então Deus enviou um anjo
Eu gosto de ver, eu imagino o Senhor dizer, olha, agora vais lá para a Babilónia e vais entrar porque para o anjo, fogo ou água é igual, são seres espirituais. Então o anjo ficou lá dentro e queimou-se, a única coisa que se queimou foram as cordas que os amarravam. Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Para os irmãos depois que quiserem com paciência, também no ponto 4 diz que os anjos libertam, e aqui também temos que ler sobre Tiago e Pedro, porque Tiago foi morto. Eu posso imaginar o Herodes pensou, esta gente ficou contente com a morte do Tiago, tragam para cá outro dos apóstolos, o pessoal está a gostar disto, traga outro Pedro, mas durante a noite foi lá um anjo e abriu os portões todos, 16 soldados. Não sei se o maior milagre foi acordar Pedro, se foi pôr os 16 a dormir, não sei. Mas lá veio Pedro e diz que ele pensava que era uma visão. Quando chegou cá fora, quando se abriu o portão, eu estou mesmo cá fora. E depois foi direto à casa da igreja lá dos irmãos que estavam a orar, e uma menina, quando viu o Pedro, foi lá para dizer, é o Pedro. Eles disseram, não pode ser, é o anjo dele. Tanta coisa, ora-se tanto para ele vir e quando vir não é ele. Mas pronto, isso mas ok. Pronto. Também o livro de Atos tem várias situações de intervenção angélica. Também no capítulo 5, eles encorajam. E quantas vezes eles passaram aperto e os anjos vieram e animaram? Talvez eu vou ficar por aqui. E vamos abrir então, irmãos, a nossa Bíblia aqui e vamos finalizar capítulo 5 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e verso 17, levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública, presos pelas autoridades. Mas, há sempre um mas, de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. As autoridades fecham e o anjo abre. Pronto. Tirando-os para fora e disse, agora vão e preguem outra vez. Deus nunca nos chama para ser cobardes. Vocês estão presos por pregarem, pois agora eu vou libertar-vos para pregarem outra vez. Toma e apanha. Dá para aprenderes. E lá foram eles, novamente, e apresentar-se no tempo para pregar a palavra de Deus, etc, etc. Depois, e vamos finalizar, capítulo 27, naquele naufrágio, antes do naufrágio, o anjo do Senhor aparece a Paulo e diz, olha, diz a esta gente que ninguém vai morrer. E ele disse isto mesmo, olha, o anjo do Senhor apareceu-me esta noite e disse-me que ninguém vai morrer. Não vai morrer 200 e tal pessoas, com o mar como está aqui, o barco está-se a partir todo. Mas o anjo do Senhor disse-me, e se ele me disse, já está. Vejam como Deus usa recursos, inclusive aos anjos, para também nos dar a garantia de que Ele está a cuidar de nós. E sabe, diz que uns de uma maneira, outros de outra. Outros foram só se calhar numa tábua, agarradinhos numa tábua, mas safaram-se todos, não morreu ninguém. Estão a ver? Então os anjos transmitem fielmente as mensagens que Deus tem para nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Realmente, Senhor, esta manhã queremos Te agradecer porque Tu cuidas de nós, Senhor. E sempre que estamos a ler sobre o ministério dos anjos, nós podemos constatar que Tu estás interessado no nosso bem-estar. Tu cuidas de nós, nós somos os Teus filhos, Tu velas pelas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não ficar receosos, com medos, a não viver inseguros, mas sabendo que Tu estás no controle, Tu estás na direção, Tu tens tudo na Tua boa mão e tudo está sujeito a Ti. Mesmo neste exemplo, quando as autoridades os fecharam, Tu ainda pudeste abrir a porta. Não há nada que Tu não possas fazer. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus.